quer sorrir. Tá esperando o que pra vir? Se joga no adulto amar. Igual você não há. Demorei pra encontrar alguém como você, que soube conversar, que soube me entender. Então fica perto de mim. Amados, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, como vocês viram aqui na descrição, a gente vai falar como a gente se conheceu. Mas antes, a minha irmã quer aparecer aqui no vídeo, tá? Peraí que eu vou chamar ela. Senta aqui, dá um oi. Oi, gente, tudo bem? Fala alto. Oi, gente, tudo bem com vocês? Fala pra eles curtir, compartilhar e comentar no vídeo. Dá o like. Fala. Fala o que eu falei pra eles curtir, se inscrever. Pra vocês curtir aqui no canal da gente. E se vocês dar um like, se inscrever no canal. Isso aí. Isso. Tchau, dá tchau. Tchau. Gente, foi assim. Eu fui morar numa cidade que é aqui pertinho da cidade que a gente mora agora, bem perto. É um distrito daqui. Isso. Da nossa cidade. Parece um bairro, é muito pequeno. É verdade. E lá, e ele já morava lá, né? Aí eu mudei pra lá e tal. Aí o Anthony me chamou no Messenger. Mas eu Aí como ele me achou, ele vai contar. Eu fiquei sabendo dela pelo irmão dela. Que o irmão dela... Como a cidade é pequena, gente, então, se chega alguma gente, assim, nova, todo mundo já fica falando e tal, né? Comentando, nossa. Porque a cidade é muito pequena. E aí o irmão dela começou a jogar bola lá na quadrinha que nós jogávamos. E aí eu conheci ele. Aí, tipo, ele falou que ele tinha uma irmã. Aí eu fui procurar saber, né? É claro. Quem que era essa irmã? Porque eu nem saía de casa, eu não saía de casa porque eu não gostava de lá, que lá era muito pequeno. Não gostava, não via a hora de voltar pra cá. Aí eu não saía de casa, eu só ia pra outra cidade, que era, essa cidadezinha era no meio da cidade que a gente mora e outra, mas eu não saía de casa. Verdade. Ninguém me via na rua. E aí eu fui procurar saber, né? E aí até que eu achei no Facebook. Aí eu mandei mensagem, chamei, lógico, ela não resistiu. Mentira! Ela respondeu, a gente conversou. Aí É. depois a gente parou de falar, não sei, um pouco. A gente começou a conversar e tal, só que aí ele falou que ele tava morando em outra cidade. Falou. Aí ele falou que ele tinha mudado pra cá porque ele tava trabalhando e tudo mais. Tava morando com meu irmão. Só que minha mãe ainda morava lá. Então no final de semana eu ia pra casa da minha mãe. Aí a gente combinou de se ver. Não, aí a Não. gente parou de se falar. A gente parava, voltava a conversar, parava e voltava a conversar. Só que, tipo assim, eu não levava muito a sério, eu não dava muita bola. Só que ele ficava Coitado. chamando a atenção, ficava me chamando pra conversar. Aí, nisso da gente ficar conversando, eu tava sem celular, então a gente conversava só pelo Messenger. Aí eu ganhei o celular, né? Ganhei o celular e foi assim, deixa eu pensar, foi tipo em agosto ele me chamou. Voltamos a Agosto? conversar em setembro, acho. Em setembro eu ganhei o celular. Aí a gente voltou a se falar no comecinho de agosto. Aí a gente ficou meio que agosto inteiro sem se falar, ou falando um pouco. Aí em setembro eu ganhei meu celular. Aí ele me chamou, aí eu passei o WhatsApp pra ele e a gente continuou conversando. Aí ele começou a levar um pouco mais a sério. E eu nem tanto, mas ele começou a levar um pouco mais a sério. É mesmo, né? É mesmo, né? Até parece. Não tô mentindo não. É verdade. Aí, verdade. ele queria me ver, né? Pra gente se falar pessoalmente. Só pelo tudo celular não dá, né? Fica lá. Isso. Aí eu chamei ela pra gente conversar. Só que nesse dia teve um campeonatinho lá na quadrinha. O irmão dela era do meu time, no caso. E aí eu chamei ela pra ver, né? Aí ela veio, né, veio pra cá, pra Lençóis. E não sabia se ia dar tempo de voltar lá pra assistir. Só que deu. Aí nisso, no decorrer do campeonato e tal,
Aí a gente nem se falou direito. Ela tava lá, mas a gente nem... Ela só ficava me olhando, só. Ela ficava olhando pra mim. Foi assim, a primeira vez que eu vi ele, assim, o rosto dele de verdade, foi quando esse amigo nosso em comum postou uma foto lá no status, aí eu vi ele assim de verdade, porque no Facebook só tinha foto antiga, mas só tinha foto muito antiga mesmo. Aí eu vi ele por esse WhatsApp. Aí eu fui nesse campeonato lá com umas meninas lá, que moravam lá. Aí eu cheguei lá, né, fiquei procurando, né, pra saber quem que era. Fui lá ver o jogo, eu não vou ver nem meu irmão, aí eu fui lá só porque ele chamou eu. Viu? Já tava interessada já. Não, mas eu, tipo, eu gostava dele, ele era legal. Mas não, tipo, pra outro lado. Canta! Aí eu fui lá. Aí eu cheguei lá, fiquei lá com as meninas lá. Aí as meninas meio que queria ficar lá, meio que não queria. Aí elas foram embora, sei lá, aconteceu um rolo. Aí eu fiquei lá na quadra, lá, sozinha lá. Fiquei lá sentada. Aí acabou o jogo, assim, eu fiquei... Na verdade, o primo dele ficou mais conversando comigo do que ele. Acabou o jogo, aí meu irmão ficou lá comigo também. E o primo dele, nossa, ficou puxando muito assunto. Nem deixava eu falar. E ele ficava olhando de longe. Aí o primo dele conversando comigo e ele não conversava, sabe? Aí, foi esse dia que ele foi lá tomar coca? Foi esse dia. Aí depois desse campeonato a gente foi lá, subiu numa padaria. A gente foi lá... Na única padaria que tem. É verdade. Mas é verdade, gente. Aí a gente foi lá, ficamos tomando uma coca e tal. Aí a gente foi embora. Aí eu chamei ela de novo, falei, tipo, tem uma pracinha lá também. Não é a única, tem 2 pracinhas. 3 pracinhas. E aí eu chamei ela, falei, não deu pra gente conversar direito e tal, vamos se ver agora. Aí eu chamei ela. Tipo de noite, de Aí, noitinha. aí nós Acabou o jogo que hora? Não lembro, foi de tarde. Foi à tarde. Aí acabou o jogo, eu fui embora. Não, gente, nisso do jogo lá, ele acabou saindo do jogo. Não sei se ele saiu do jogo ou antes de começar, não lembro. Ele tava com um amigo dele lá perto da padaria. Aí eu tava indo embora. Ele não ia me cumprimentar. Claro que ia. Não ia. Claro que ia. É que Aí eu tava peguei, conversando. aí eu fui lá e fui cumprimentar ele, porque ele não ia me cumprimentar. Ah, tá, parece. Beleza, aí de noite ele chamou para conversar e nós foi lá conversar lá, Conversar não, né? na pracinha. Eu fui lá, eu fiquei falando sozinho, igual um bobo lá. Ela ficava olhando pra minha cara assim, tipo, o que esse moleque tá falando? Eu não falava nada, ele lá Nem- contando da vida dele lá e tal, e eu nem falava nada, eu falava tipo bem pouco. Ela tava me conhecendo, porque eu conheci ela era bem pouco, nem tava conhecendo ela no caso. Aí, tá, a gente conversamos, a gente não ficou no A primeiro gente dia. não ficou, a gente só conversou. Só conversou, porque eu queria algo sério. Já tinha que queria algo sério. E aí, O que eu mais gostei foi isso, que tipo, a gente foi lá, conversou e ele tipo não teve pressa, igual tipo muita gente, sabe, que quer ficar com a gente, que tipo, não faz questão de conversar, entendeu? De Vai só conhecer a pra ficar, pessoa. vai só pra ficar, entendeu? Essas coisas. E foi isso que eu gostei, que tipo, ele não teve pressa. Ele queria uma coisa séria, que eu percebi, mas não teve pressa de ficar comigo, Verdade. entendeu? E aí, eu tive que voltar embora, porque eu ia trabalhar. Aí a gente ficou uma semana se falando e tal. Aí, foi no outro final de semana? Eu não lembro. Eu acho que foi no outro final de semana. No outro final de semana, Aí a gente foi conversar de novo, aí até que a gente ficou. Foi, a né? gente ficou. A gente ficou. Aí a gente ficou de setembro até dezembro. Não, Foi? peraí. Nisso que a gente ficou, beleza. Aí ele já falou que queria alguma coisa séria comigo. Só que eu meio que não queria, sabe? Do mesmo jeito que, tipo, eu não queria, porque eu não gostava dele assim de verdade, a ponto de namorar com ele. Que tristeza vou viver. Aí eu falei, aí vamos ficando, né? Tal, pra ver onde vai dar. Mas eu queria ir ficando, mas tipo, eu não queria namorar, entendeu? Aí a gente começou a ficar, aí eu falei pra minha mãe, falei, mãe,
tô conhecendo ficando tal com um menino. pessoa. Eu tô conhecendo tal pessoa e tal, tô ficando com ele. Aí ela falou assim, que? Como assim? Quem que é, menino? Quem que é o menino? Você não conhece ele? Você nem sabe da família dele, nem nada disso e tal. Aí, eu fiquei meio assim, né? Porque quando a mãe fala, eu já fiquei... Aí eu já não queria mesmo. Aí eu falei pra Desistiu, né? ele. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, eu acho que, tipo, não vai dar certo a gente levar isso pra frente, porque minha mãe não quer e tal. Já foi uma desculpa pra mim pra já sair fora. Olha, Aí- você tá vendo, né? Uma desculpa. Aí eu falei pra ele. Aí ele mandou um monte de carinha de choro e tal, falou que gostava de mim, que não sei o quê. Aí eu fiquei com dó, né? Nossa, com dó. Eu fiquei com dó dele, né? Porque ele gostava de mim. E eu Verdade. ficava meio assim. Aí eu continuei conversando com ele. Beleza, aí a gente continuou. Aí depois de um tempinho a gente continuou ficando. E a gente começou a ficar. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, vou dar uma chance pra ele. Aí a gente começou a ficar de verdade. A gente ficou. Foi. Quanto tempo? Ah, de setembro, praticamente até... Não, setembro a gente não mais conta, conversou. É verdade. Foi de outubro. Foi de outubro até dezembro, no caso. Que foi até o dia que eu fui falar com sua mãe. Eu acho que em outubro a gente também ficou meio mais conversando, acho que novembro. Aí ele, quando você vai falar pra sua mãe, quando você vai falar pra sua mãe. E eu Queria enrolando. alguma coisa séria, né? Quer dizer, não quando eu vou falar pra minha mãe, quando ele podia ir lá conversar com ela. E eu ficava enrolando. Até que um dia eu falei assim, tá bom, né? Porque eu já tava gostando dele de verdade. Não resistiu. Porque, tipo, eu falei que eu ia começar a ficar com ele pra mim começar a gostar dele. Porque como que você vai namorar com uma pessoa que você não verdade. gosta, entendeu? Verdade. Isso aí é Não, verdade. não esperei eu amar ele, porque isso daí é com muito mais tempo. Vixe. Mas eu esperei gostar dele de verdade, né? Aí eu lembro, foi num final de semana também, porque eu só ia lá de final de semana. Aí ela falou, foi no domingo, né? Aí eu falei pra minha mãe, Foi no domingo. mãe, ele quer vir aqui conversar com você. Se você falar que não, eu falei pra ela desse jeito. Eu falei, mãe, se você acha que não é pra gente namorar, eu nem trago ele aqui, você já fala já. Aí ela falou assim, tá bom, traz aqui que eu vou conversar com ele e eu vou ver. Eu fui lá, nossa, fiquei muito nervoso, velho. Aí eu falei Muito pra ele, nervoso. ele ficou mó felizão. Aí tá, mas eu fui assim, ó, na mão, né? Aí eu cheguei lá, tá, entrei. Aí a gente foi conversando, né? Eu fui falar, eu acho que eu só dei boa tarde, a mãe dela nem deixou falar nada. Aí ela foi falando. Aí nós Minha só mãe escutando, né? conversou bastante, falando que, tipo, o que toda mãe fala, né? Que se vocês Verdade. querem namorar, vocês namoram pra casar, porque namoro não é brincadeira. E até eu achava a mesma coisa, porque ela sempre falava isso pra mim. Então, eu achava a mesma coisa. Se fosse pra mim namorar, era pra casar. Por isso, tanto é que toda vez por isso que eu preferi ficar com ele, pra eu começar a gostar dele, pra depois namorar, entendeu? Verdade. E aí, né, teve um ponto da conversa que eu tava escutando lá, que eu achei que ela não ia deixar, porque ela começou a falar Minha mãe não parava de falar mais. umas falas lá que... Falei, meu Deus do céu, será que ela vai falar? Então, ela não tá preparada. Eu falei, nossa. Aí até que ela falou, então é isso, só isso. Então vocês estão namorando. Ela falou isso. Aí eu falei, nossa, já, ainda bem. Pensei comigo, falei, graças a Deus, não tive nem que falar nada. Aí tá, esse dia né, nem saiu, né? Não. Não. Se eu não me engano, esse dia... Aí ele ficou um pouco lá em casa, não ficou? É verdade, eu fiquei Ele lá ficou na lá um sala um pouco. Foi assim. E aí, Aí a gente começou a namorar. Isso foi no finalzinho de dezembro. foi no dia 20. Aí, gente... Tá. Foi aí que a gente começou a namorar. Foi no finalzinho de dezembro. Já tinha passado o Natal. Em janeiro, teve o Ano Novo, né? Aí ele chamou eu pra ir lá na casa dele, pra conhecer a família dele, né? Aí a gente foi lá, aí eu conheci a família dele e tal. Não, mas olha a conversa. A família dela tava viajando. E aí demorou. Viajando não, minha mãe tinha ido na igreja. É verdade. Isso é- Que na igreja tem final de ano lá, tinha, aí a minha mãe tinha ido na igreja. Aí verdade, aí tipo,
Ela falou que ia vir, só que já era quase 11 horas, 10 horas, 10 e pouco, assim. E ela não tinha chegado em casa ainda, aí todo mundo começou a zoar eu lá, falando, ih, ela não vai vir e tal, não sei o quê. Aí ela mandou mensagem pra mim e falou que ia vir. Eu falei, ela vai vir sim. Aí ela chegou lá, aí todo mundo conheceu ela. Não, vocês foram buscar lá em cima. É verdade, a gente foi Ó, lá tá buscar. vendo? Ele nem lembra as coisas. Aí eu falei pra ele que eu tava ali em cima, que não ia dar pro meu padrasto levar lá, né, na casa dele. Aí ele foi lá com os parentes dele lá me buscar. Verdade, Aí um ele monte de desceu. Aí a gente foi na minha casa. Foi assim que a gente se conheceu e estamos juntos até hoje. Faz 2 anos. Faz 2 anos. 2 Nossa, anos. ainda pergunta pra mim? Não, eu tô confirmando, 2 anos. Gente, faz 2 anos que a gente namora, tá? Resolveu trazer um vídeo que vocês possam... Sei lá, é um Vai ser vídeo de mais casal. mais sobre a gente. É, mais, um assim, vídeo de casal, então sobre a nossa história. nada melhor do que a gente trazer um vídeo de como a gente se conheceu, Verdade. né? É isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês querem ver algum tipo de vídeo aqui no nosso canal, vocês Só comentam. comentar aí. É. Comenta aqui pra gente, compartilha. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui pra ajudar a Verdade. gente. E aí, pessoal, deixa bastante like, ajuda pra caramba o like. Isso, e obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Gente, peraí, lembrando que a gente tá postando vídeo toda terça, quinta e sábado, tá? E entre 7 e 8 horas. Segue a gente lá no Instagram, porque é lá que a gente avisa que hora que a gente vai soltar o vídeo, se já saiu o vídeo, entendeu? É isso Então aí, vocês galera. precisam seguir a gente lá. E se vocês acham que já tá na hora de soltar Torta na Cara 2, Comenta aí aqui que embaixo. eu tô louco pra dar tortada na cara dela. Isso, comenta aí, hashtag. Se vocês acham que tem que ter o Tortada na Cara 2, comenta aqui, hashtag Tortada na Cara 2, Isso aí. tá? Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.